de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Minha vida hoje entreguei, está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Meus problemas hoje entreguei, estão nas mãos de Deus. A Sagrada Família se uniu para buscar a Deus em oração. Como é lindo a família unida, de mãos dadas pedindo perdão. Uma lágrima rola no rosto e do céu logo vem a unção. Todos sentem a presença de Deus, todos cantam em uma só voz. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Minha vida hoje entreguei, está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Meus problemas hoje entreguei, estão nas mãos de Deus. Há momentos que a luta é tão grande, penso até que não vou suportar. Ventos fortes e as tempestades querem o meu barco afundar. Mas eu olho pra cima e vejo uma mão estendida pra mim. Logo eu sinto a presença de Deus. Logo eu canto com a minha voz. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Minha vida hoje entreguei, está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Meus problemas hoje entreguei, estão nas mãos de Deus. Meus problemas hoje entreguei, estão nas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, você está no Conexão Ágape, esse programa do dia 25/11, hoje 25/11 de 2020, estamos no Conexão Ágape, esse programa que é uma aliança com você, esse programa que é da responsabilidade do Departamento de Casais Ágape, que tem na presidência do pastor Sérgio Melfior, na coordenação artística do pastor Cássio Rutz, na produção Misael e na apresentação eu, pastor Rogério Gravieski, minha esposa doutora Raquel, pastor Marlon Cleis e também a Michele Cleis, que nesta noite fazem parte aqui do bate-papo que vamos falar. Terceiro programa falando sobre famílias. Primeiro programa falamos sobre a família de Abraão. Segundo programa falamos sobre a família de José. E agora chegamos até Moisés. Este que foi o homem declarado o mais manso da terra, mas que teve conturbações na família, assim como eu e você temos.
Todas as famílias são abençoadas pelo Senhor. Lá no capítulo 12 de Gênesis tem a promessa a Abraão. E agora chegamos no capítulo 2 do Êxodo, onde Moisés, então, foi deixado no rio e foi achado por uma menina que, na verdade, era sua irmã e foi entregue para a filha do faraó. Capítulo 2 do Êxodo, pastor Marlo, diz assim, e versículo 1, você que está em casa, pegue sua Bíblia, porque nós vamos trabalhar com ela. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pês. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Aqui começa a história deste grande homem chamado Moisés. O homem que viu Deus, o homem que pôde ter as tábuas das leis na mão, o homem que foi chamado de libertador. Ele foi o libertador dos egípcios, do povo dos egípcios, pastor Marlon. Mas ele também passou por algumas, né? Ele começa já sendo colocado no rio. Eu acho que a sua mãe não pensou muito bem na hora. O rio Nilo é infestado de crocodilos, né? Sabemos disso, a gente vê, acompanha. E ela não teve medo disso, né? A arca, o seu bercinho, a sua arca poderia entrar água, afundar, morrer afogado, mas ela não. Ela teve o cuidado de colocar a menina acompanhando aquela arca feita de juncos descendo pelo rio. Eu vejo aqui um cuidado assim, e eu sempre que falo esta palavra, pastor Marlon, para as famílias, eu digo que esta menina, Miriam, ela representa aqui o Espírito Santo. Porque o menino está no rio, está no mar, está na água. E a arca pode ser engolida por um animal. E ela pode se afundar. Mas a menina está acompanhando, cuidando. Assim o Espírito Santo cuida de nós e cuida das famílias, pastor Mário. Cuida com muito carinho. E nós temos a alegria, pastor, de falarmos sobre isso. Porque essa série de mensagens tem nos trazido a responsabilidade que Deus tem com a família. O cuidado que Deus tem, o propósito que Deus tem, e como é importante a gente entender que Deus, o Criador da família, tem compromisso com a família. Veja que esta mãe parece que é um ato, como o senhor falou assim, de imprudência, né? Mas o cuidado para que a criança sobrevivesse, pois existe uma história muito relata, né? Que foi a morte dos inocentes, e então ela tentou de alguma maneira salvar a criança, e esse ato, né, de bravura dela foi também muito arriscado, porém, eu creio no meu coração que todo pai, toda mãe e toda pessoa que conhece Deus identifica o cuidado de Deus. Mesmo parece que no momento de desatino, aqui nós vemos com propriedade o cuidado que Deus teve para com a vida do grande Moisés futuramente, tirado do Nilo, com vida. Isso que é o mais importante. Parece que aos nossos olhos, que quando a situação adversa para a família chega, que quando o dinheiro parece que vai faltar, ou que a situação não vai ser resolvida no casamento dos pais, os filhos, parece que os filhos, ou os pais, ou as pessoas, membros da família, vão ter um desastre.
Parecia ser um desastre colocar o Moisés no bercinho no rio cheio de crocodilo, mas foi a salvação não somente do Moisés, mas de todo o povo, pastor. Coisa tremenda é enxergar Deus agindo nessas atitudes que esta mãe começou a ter, né? E nós aprendemos muito com isso. O cuidado de Deus para salvar toda a família e toda aquela descendência, né? Michele, e essa mensagona poderosa aí que tu escreveu aí, o que tu me diz dessa situação? Primeiro, as parteiras tinham que matar os meninos, né? Moisés já recebe um livramento ali. Segundo, recebe o livramento do rio. Terceiro, a irmã dele pega ele e diz, não, tem quem crie, fica tranquila, quando ele for grande nós entregamos para ti. E agora ele então vai ser chamado Moisés porque foi tirado das águas. Tem a ver a proteção de Deus com a família que serve a Deus, porque a mãe de Moisés e o pai eram da casa de Levi, né? E nós sabemos depois quem foi os levitas, né? Isso mesmo, a proteção direta de Deus às famílias as quais confessam a Deus como único e suficiente Salvador. Deus tem que ser o centro da família. A partir daí, existe uma proteção de Deus sobre todas as famílias. E o propósito também. Porque se a gente for identificar, Deus trabalha com toda a família. Deus utilizou da vida da mãe, que teve coragem, né, de colocar ali, eu como mãe do Mateus, tento imaginar essa situação, essa cena, a qual ela se dispôs em coragem, foi muito corajosa de ter colocado seu filho ali, mas porque ela entendia e cria que Deus poderia livrar, assim como Deus o fez também. Assim também utilizou da sua irmã, então veja bem que Deus já trabalhou com a mãe, trabalhou com a irmã, depois nós conhecemos a história, né, seguinte, que ele foi parar lá na casa do futuro sogro dele, do Jetro, e quando Deus fala com Moisés, diante da sarça ardente, de face a face com Deus, Deus fala para ele que ele tinha um propósito de libertar aquele povo. Porém, ele disse que nós conhecemos a história, sou um homem de duros lábios, né, não sei como falar, e Deus falou, eu vou utilizar do seu irmão. Então, veja bem, pastor Rogério, que ele trabalhou, então, aqui Deus já com a irmã, com a mãe, com o irmão, e quando ele volta para libertar todo o povo, nós sabemos que quem falou do Deus vivo para ele foi o sogro. Então, toda a família, Deus quer trabalhar, viu? Você que está nos ouvindo nesta noite, está nos acompanhando aqui também através dessa programação, tenha certeza que Deus tem um plano e um propósito para toda a família. E que nós precisamos aceitar esse chamado e trabalhar com o amor fraternal e a coragem de dizer sim para este propósito. Muito bem, você está com o Conexão Ágape, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 22 horas. Estamos no terceiro programa da série Famílias. Falamos de Abraão, falamos de José e hoje chegamos em Moisés. Um abraço a todos os nossos líderes de casais, a toda a diretoria da igreja e a todos os nossos pastores setoriais. E também a todos os nossos dirigentes de congregação que acompanham essa programação tão abençoada, Conexão Ágape, que é uma aliança com você. Doutora Raquel, versículo 7 do capítulo 2. Então disse sua irmã, a filha do faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Ela faz uma pergunta para a filha do faraó. E a filha do faraó responde. Já vou fazer a pergunta para você. E a filha do faraó disse, vai. Então aqui tem um cuidado. Ela poderia dizer não, né? Ela poderia dizer não, não quero. Não, ela aceita no momento, porque ela precisa alimentar essa criança. Ela sabe que as hebreias tinham muitos filhos. A gente sabe que o povo cresceu muito, né? As famílias eram numerosas. E ela sabe que alguém das hebreias pode ser a ama de leite. Não esperava ela que era a própria mãe, né? Doutora, há um cuidado especial aqui com esta criança e a filha e a irmã de Moisés é usada por Deus nesse momento? Com certeza. A gente vê o cuidado de Deus, como já foi falado aqui, pelo pastor Marlon, pela pastora Michele, pastor Gravieski, sobre o cuidado de Deus, né? Justamente Deus usa a própria família de Moisés para ser um instrumento, né, para cuidar
de Moisés, porque qual era o plano de Deus? Agora, a gente tinha falado sobre José no outro programa, e nós vimos que toda a descendência ali de Abraão foi parar no Egito. E só que eles cresceram muito, como o pastor Gravies está falando, né? Eles se multiplicaram, e isso gerou uma inveja tremenda, né, do povo egípcio. E, na verdade, eles começaram a escravizar o povo hebreu, e agora Deus precisava de um libertador. E tinha que ser alguém dentre o povo para poder provar que Deus é Deus, e Deus ia usá-lo de uma forma tremenda. Então, o cuidado de Deus com essa família, a família de Moisés, é coisa maravilhosa. Deus cuidou de cada um dos seus membros, da mãe, da irmã, depois do irmão, que vai ser um grande sacerdote. Então, a gente vê o cuidado de Deus em todos os sentidos, né? E esse cuidado começa justamente nessa parte aqui da Miriam, né? Quando ela consegue enxergar, né, uma forma de resgatar o seu irmão e poder, então, alimentá-lo, poder educá-lo, né, até que ele pudesse atingir uma certa idade e ser levado, então, para o palácio do faraó. Muito bem. Acompanhe também todos os sábados o nosso Casamento em Destaque. Quando não posso estar lá, pastor Marlon está, pastor Osiel, também Erasmo, estão apresentando esses programas que vão ao ar todos os sábados através da Rádio 107,5, que é o Casamento em Destaque. Pulamos então para o capítulo 3 do livro do Êxodo, quando diz assim, pastor Marlon, gostaria de um comentário seu em cima disso. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Depois de já ter fugido do Egito, o faraó que conhecia ele já tinha morrido, enfim, ele já estava casado, já tinha um filho chamado Gerson, ele já tinha uma esposa, e ele estava apacentando lá o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de um arbusto lá chamado sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pastor, aí aqui entra o chamado de Deus para alguém da família. Uhum. E a família tem que apoiar, né? Aí vem o apoio da esposa, é aquilo que a Michele falou, acho que no outro programa, que às vezes a esposa tem um chamado, um ministério, ou o marido, ou os filhos, às vezes, e isso tem que ter um apoio, né? Ver que Moisés é chamado. Moisés estava apacentando o rebanho quando Deus o chama. Esse chamado de Deus acontece nas famílias e precisa de um trabalhar não só de Deus, como das famílias. Né? Como é importante nós entendermos isso, pastor, dessa forma, porque quando Deus chama com propósito. Deus leva aquele membro da família a ter uma experiência diferente, né? Uma vocação, talentos, habilidades, muitas vezes até experiências de revelação, né? Sonhos, como falamos aqui também no programa anterior da história de José, que acontecem no meio da família, que quando não bem interpretado, e José também, como falamos, foi uma história assim, não foi bem interpretado, as pessoas não entendendo acabam se complicando. Acaba havendo um ciúme, acaba havendo um problema ali, né? Uma divisão, mas porém, chegamos na história de Moisés que não houve isso. Pelo contrário, houve um total reconhecimento da função, da vida de Moisés, e toda a família se une agora para que aquela geração saia de mais de 430 anos aproximadamente da escravidão. O povo voltou a clamar, Moisés retorna, Arão ajuda, né? E eu tenho plena convicção que isso é o propósito de Deus. Quando Deus levanta na sua família alguém com um chamado, ou seu marido, ou sua esposa, seus filhos, tenha você a convicção que você também faz parte desse propósito. Você não é só a mãe do pregador, do cantor, né, do discipulador. Você não é a mãe só do líder, ou a esposa do pastor, a esposa ou o marido da cantora. Você é alguém que Deus colocou do lado de alguém que junto com você, ao seu lado, na sua família, com a sua família, você vai alcançar plenitude naquilo que Deus colocou na tua mão, ou na mão de alguém,
com um compromisso e um propósito específico. Então, é de suma importância, pastor, a família entender e apoiar, incentivar, cobrir de oração, interceder, dar total ajuda para que não só aquele membro da família, mas toda a família participe diretamente, como comentou a Michele aqui, do propósito de Deus. Então, Michele, quero agora fazer essa pergunta para ti. Já vamos lá para o capítulo 4. Aí Moisés fala com o sogro e vai voltar para o Egito com a mulher e com os filhos. E nesse caminho tem um probleminha ali no casamento. A Zípora, enfim, ela não concorda com algumas coisas, fala que ele é um esposo sanguinário, mas ele está determinado a realizar a obra de Deus. E lá no Egito, Deus fala com Arão, vai ao encontro do teu irmão no deserto. E Arão vai e encontra Moisés. Aqui nós podemos ver que houve um conflito em pró da obra do Senhor no casamento. Isso não é saudável, né? Porque depois nós vemos outros problemas que Moisés enfrentou nesse casamento por aceitar o chamado. Aqui é muito complicado esse assunto, porque muitas vezes nós vemos alguns tratamentos que devem ser dados para o casal, que um quer, outro não quer. Qual é a tua palavra para nós nesta noite nesse assunto? Então, infelizmente, tem muitos casais que não compreendem este chamado e esse propósito. Como disse o Marlon aqui também, e pontualizou também algo a respeito disso, de que quando a esposa entende, né, o chamado que Deus tem na vida do seu marido, ela vai entender que ela também faz parte desse chamado. Até o papel bíblico da mulher é estar sobre uma missão. Moisés tinha uma missão. Zípora, ela precisava estar sobre a missão deste marido, né? O papel bíblico do marido é: marido, ame suas esposas, e mulheres, seja submissa a este amor. Quando nós entendemos o papel bíblico do marido e da mulher e do chamado que Deus tem para a mulher, e como o pastor falou aqui também dos filhos, e também o papel, se Deus tiver um chamado na vida do seu marido também, você precisa entender que não é só na vida do seu marido, você precisa ajudá-lo a conduzir isso. Imagina a perturbação ali de Moisés, se a gente fosse tentar imaginar, diante de uma grande responsabilidade a qual Deus confiou para ele, ainda ter que resolver problemas e conflitos familiares com a sua esposa. Então, esposa, seja uma mulher sábia. Já que nós estamos falando de Zípora, vamos então direcionar as esposas, né? Esposas, sejam mulheres sábias e confie a Deus o cuidado do seu marido e o chamado que Deus tem aí para toda a sua família, porque Deus não chama apenas o seu marido, Ele chama você para junto viver esta missão, a qual aqui neste caso seria Moisés, a missão que Deus confiou a Moisés de libertar aquele povo, Zípora estar ao lado dele, entendendo a todo este processo e esse propósito. Muito bem. Você está no Conexão Ágape, estamos falando sobre a vida e a família de Moisés. Doutora Raquel, e o versículo capítulo 5 e o versículo 1, agora já estamos no capítulo 5, para discorrer, estamos indo ao final do programa já, e diz assim o capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O que me chama a atenção aqui é que a família de Moisés lá no Egito abraçou a causa, né? Uhum. A família, ela não abandona, né? Tem um problema na viagem, você pode depois discorrer em casa isso, mas a família, Arão vai e abraça, então vamos lá, nós dois agora na frente do Faraó. É importante esse apoio familiar, tanto no trabalho, na vida profissional, né? Irmãos que se dão bem, irmãos que um cuida do outro. Isso faz a diferença na família cristã? Isso mesmo, né? Quando a pessoa tem um chamado de Deus e toda a família se aplica em ajudar, isso não tem, vamos dizer, não tem coisa melhor, né? Não tem o que se possa. É um verdadeiro paraíso, né? Porque justamente um irmão abraçando a causa do outro. E é isso que nós aprendemos aqui nesta lição, que quando, né, estivermos
fazendo algo para o Senhor, a família, um intercede, o outro ajuda com palavras, né, agradáveis, né? O outro incentiva, e isso é peculiar, isso é família, né? A família, ela está para abraçar. Então, se você tem um chamado de Deus, se você está fazendo algo para o Senhor, né? E se a sua família está te apoiando, saiba que você só tem que receber daqui a pouco as vitórias vindas da parte de Deus. Mas, irmã, ainda não consegui isso. Então você peça para Deus, para que a sua família se una com você no trabalho de Deus, porque só vai resultar em coisas boas. Muito bem, queridos, nós estamos indo para o final do nosso Conexão Ágape desta quarta-feira, 25 de novembro. Deus abençoe sua vida por nos dar a satisfação da sua companhia, da sua audiência através do YouTube da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Joinville e também através da Rádio 107,5, que tem na coordenação artística do nosso querido pastor Aloísio Lucas. Pastor Marlon, muito obrigado mais uma vez, querido. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Rogério, doutora Raquel, Michele, a todos vocês que estão conosco, pela Simplesmente Diferente 107,5, pelo YouTube, e fique essa mensagem ao seu coração, que Deus possa te dar a convicção que a tua família faz parte de um plano, um propósito de Deus. Muito obrigado, Michele, foi bom fazer parte dessa série aí das famílias. Glória a Deus. Nós louvamos e agradecemos a Deus, pastor Rogério, doutora Raquel, Marlon, a todos que nos acompanham. Não deixem de compartilhar, viu, gente? Esse link aí, enviar no grupo da família, no grupo também da sua igreja. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Muito bem, doutora Raquel, obrigado, querida. Eu que agradeço, pastor Gravieski, pastor Marlon, pastora Michele. Foram momentos muito especiais aqui. A gente sentiu a presença de Deus. E se você compartilhar esse link com a tua família, eu sei que muitas coisas vão ser alcançadas da parte de Deus. Deus te abençoe, você que está nos ouvindo e nos vendo nesta noite. Muito obrigado, queridão. Você que esteve na sintonia da programação hoje. Você esteve com o Conexão Ágape, uma aliança com você. Na presidência do pastor Sérgio Melfior, nós queremos agradecer. Fique agora com Marlon e Michele, orando ao Senhor e depois também louvando ao nome de Jesus. Acompanhe conosco essa oração, feche os teus olhos, abençoe a sua família nesse momento, juntamente com o pastor Marlon. Amado Deus e Pai, nós te glorificamos por essa série de mensagens, Pai, falando do teu propósito para a família. Como somos, Senhor meu Deus, dependentes do Senhor, para que a nossa família complete, Senhor meu Deus, a nossa tarefa aqui nesta terra. Que possamos entender que possamos viver plenamente a tua vontade e entender, Senhor, que precisamos um dos outros e que, Senhor meu Deus, sem ti, nada poderemos fazer. Abençoe, Senhor, todos os que estão na audiência, Senhor, do YouTube e também ouvindo, aleluia, Senhor, meu Pai, a Simplesmente Diferente 107,5 FM. Com a tua bênção pedimos que o Senhor despeça a cada um e que eles permaneçam na tua presença aonde forem, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, Misael. Vamos trocar as roupas. Tá muito Quando abro minha casa pra Deus entrar, eu recebo alegria e paz no meu lar. Sinto forte tua presença e começo a chorar, pois eu sinto que Jesus, Ele quer falar. Desperta a família e prepara os filhos para vir para a glória, pois vou preparar um lindo lugar para todos aqui. Assim como o noivo espera a noiva, eu espero ainda. Você e toda a sua família. Quando perco a
a esperança de aqui lutar. Jesus vem restaurando e curando meu lar, tira toda a amargura, começando a falar: sou teu Deus, estou contigo e vou te ajudar. Desperta a família e prepara os filhos para vir para a glória, pois vou preparar um lindo lugar para todos aqui. Assim como o noivo espera a noiva, eu espero ainda. Você e toda a sua família. Você e toda a sua família. Você e toda a sua família.